Hoje é segunda-feira, dia 6 de agosto. É com muita alegria que eu te acolho para mais um dia juntos meditarmos a palavra do Senhor. Esta palavra que vai moldando os nossos corações. Por mais que nós já conheçamos os textos, as passagens, Deus tem sempre uma novidade. Cada vez que nós meditamos a palavra de Deus, Ele nos revela algo específico. É preciso estarmos abertos. É preciso suplicar o Espírito Santo. Por isso, eu peço nesse momento que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos acolher aquilo que Jesus quer nos falar nesse dia de hoje. O Evangelho é o de Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observaram para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a sua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E lendo esse evangelho, ouvindo essa palavra, nos vem à mente o que esses fariseus e mestres da lei queriam da vida, né? Jesus curou aquele homem que estava com aquela mão seca e a deficiência física era uma das formas de exclusão. As pessoas acreditavam que por ter aquele problema ele era um amaldiçoado, um impuro. E Jesus o coloca no meio. Aqueles que eram marginalizados são incluídos por Jesus. E Jesus cura aquele homem, devolve a dignidade e purifica o seu coração. E diante do bem que Jesus faz, eles reagem com raiva. O Evangelho diz que eles ficaram com muita raiva de Jesus. Não dá para compreender, né? Diante do bem, diante do amor, a resposta é a raiva. A gente vive um período muito difícil da humanidade, onde a gente vê tantos conflitos, tanto antagonismo, tanto radicalismo nas posições, nas ideias, nas ideologias. Existe tanta divisão, seja na política, seja na religião, em que nós estamos sempre num campo de batalha onde quem pensa diversamente de mim é meu inimigo. Infelizmente, é esse o clima de guerra que a gente vive, com tantas batalhas, tantas divisões, conservadores, progressistas e assim por diante. Mas esse fanatismo nos diversos aspectos da nossa vida pode nos levar a sermos cegos, também como os fariseus se tornaram, de não enxergar o bem que Jesus estava fazendo e ficar com raiva do bem que ele fazia. E às vezes nós temos posições diferentes, mas os nossos inimigos, vamos dizer, aqueles que estão do outro lado, podem fazer o bem, podem acertar, podem estar certos em alguns aspectos, mas
a nossa convicção, a nossa firmeza no meu ponto de vista, só eu estou certo e todos os outros estão errados, pode fazer com que a gente também sinta raiva do bem que o outro faz. Que a gente possa, de fato, perceber como o mundo está e que a gente não troque aquilo que é a verdade, aquilo que é o amor, por conta de ideologias, por conta de posições. Que nós possamos, acima de tudo, olhar a vida humana, olhar esse amor de Deus e fazer o bem. Às vezes, na briga entre religiões, nós enfatizamos muito aquilo que nos distancia, aquilo que nos difere dos nossos irmãos separados, mas devemos olhar também o quanto bem os outros podem fazer também, quantos gestos de amor, quantos gestos de caridade. Por mais que existam diferenças sim, e isso é real, mas que a gente não sinta raiva quando o outro oponente, quando a pessoa do outro lado faz o bem. Que a gente tenha cuidado para não cairmos nessa cegueira do fanatismo dos fariseus e dos mestres da lei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.